Rudolf Steiner fez uma descoberta que a igreja tentou sem sucesso apagar: seu campo energético. Sabe quando você está com a pessoa errada, e não se trata de uma intuição vaga, mas de uma reação física mensurável. Ele percebeu que almas incompatíveis criam perfurações invisíveis em seu campo energético. Você sente uma exaustão sem nenhuma explicação médica aparente. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Sua criatividade simplesmente desaparece. Suas coincidências significativas param de acontecer, e enquanto você pensa que é apenas uma fase difícil do relacionamento, algo muito mais sério está acontecendo. Sua essência está sendo drenada, suas dívidas espirituais estão sendo desviadas, seu propósito de vida está sendo bloqueado. Steiner identificou 7 sinais específicos. Sinais que seu corpo físico não consegue esconder, porque eles vêm diretamente do seu campo energético. E quando você terminar de assistir a este vídeo, você vai saber com certeza absoluta se está desperdiçando sua encarnação com a pessoa errada. Você já se perguntou por que sente aquele cansaço estranho perto de certas pessoas? Não é um cansaço físico comum. É como se algo dentro de você estivesse sendo sugado, como se sua luz interior estivesse sendo apagada aos poucos. Você tenta justificar: é o estresse do trabalho, é a falta de sono, é a ansiedade, mas no fundo, você sabe que existe algo muito mais profundo acontecendo, porque quando essa pessoa se afasta, você respira diferente. Quando ela viaja, você acorda renovado. Quando ela não está por perto, suas ideias voltam a fluir, sua energia retorna, você se sente você de novo. Steiner chamava isso de drenagem energética inconsciente. E a parte mais brutal é que a maioria das pessoas passa a vida inteira presa nessas relações sem entender o que está acontecendo. Elas acreditam que relacionamento é sinônimo de sofrimento, que amor é o sacrifício da própria essência, que é normal se sentir exausto ao lado de quem se ama. Mas não é normal. E isso não é amor. É incompatibilidade kármica. São 2 almas que deveriam seguir por caminhos diferentes, forçando uma conexão que o universo não planejou. E enquanto você insiste nesse relacionamento, 3 coisas estão acontecendo no plano espiritual. Primeiro, seu campo energético está sendo perfurado. Segundo, sua energia vital está sendo desviada do seu propósito de vida. Terceiro, você está criando um ciclo de dívidas espirituais negativas que terá que equilibrar nas próximas encarnações. A pergunta que Steiner fazia era brutalmente honesta. Você está nesse relacionamento por amor ou por medo de ficar sozinho? Porque sua alma sabe a resposta. E ela está te avisando através desses 7 sinais que vamos revelar agora. Rudolf Steiner não estava interessado em conselhos românticos superficiais. Ele estava observando o que acontece no plano etérico quando 2 pessoas se relacionam. E o que ele descobriu, até seus alunos mais avançados, ele percebeu que existem 3 tipos de relacionamentos. O primeiro tipo, ele chamava de conexão de almas predestinada. 2 almas que se encontraram exatamente como estava escrito no plano pré-encarnação. Essas pessoas se reconhecem instantaneamente. Não há drama, não há exaustão, há desafios, sim, mas mesmo nos desafios a energia flui. O segundo tipo, ele chamava de relação de aprendizado transitória. 2 almas que precisam trocar lições específicas. Quando a lição termina, o relacionamento termina naturalmente. Pode doer, mas não destrói. Mas o terceiro tipo era o que mais preocupava Steiner. Ele chamava de ciclo kármico de apego.
É quando uma alma insiste em ficar perto de outra, mesmo quando todos os sinais espirituais estão gritando: saia! E quanto mais você resiste aos sinais, mais karma negativo você cria. Como você sabe em qual tipo de relacionamento você está? Steiner oferecia um teste simples, mas profundo. Pergunte a si mesmo: quando eu estou com essa pessoa, eu me torno mais eu ou menos eu? Em uma conexão de almas predestinada, você se expande, você se torna mais criativo, mais autêntico, mais conectado com seu propósito. Mesmo nos desafios, você cresce. Em uma relação de aprendizado transitória, você aprende lições específicas. Pode ser sobre limites, pode ser sobre amor próprio, pode ser sobre perdão. E quando a lição termina, se você sabe, não há drama. Você simplesmente reconhece: terminamos o que viemos fazer juntos. Mas em um ciclo kármico de apego, você se contrai, você se torna menor, você perde partes de si mesmo. Você abandona sonhos, você silencia sua voz, você traz sua essência para manter a paz. E aos poucos, você vai desaparecendo. Até que um dia, você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Steiner alertava: se você está se tornando menos você, não importa quantos anos vocês estão juntos, não importa quantos planos fizeram, não importa o que a sociedade vai pensar, você está no relacionamento errado, e cada dia que você fica é um dia roubado da sua missão espiritual. A parte assustadora vem agora. Steiner descobriu que quando você está com a pessoa errada, seu campo energético, aquela aura que sustenta seu corpo físico, começa a desenvolver buracos, literalmente perfurações invisíveis. Como isso acontece? Através de 3 mecanismos que ele mapeou com precisão cirúrgica. Primeiro, drenagem por desalinhamento de frequência. Cada alma vibra em uma frequência específica. Quando 2 frequências são incompatíveis, elas entram em atrito constante. É como 2 instrumentos desafinados tentando tocar a mesma música. O resultado não é harmonia, é ruído que perfura o tecido etérico. Segundo, cordões astrais destrutivos. Em relacionamentos saudáveis, existem cordões de luz conectando os corpos astrais. Mas em relações desgastantes, esses cordões se transformam em tubos de drenagem. A pessoa nem precisa estar fisicamente perto. O cordão funciona à distância. Ela pode estar a quilômetros de você e ainda assim estar sugando sua energia vital através do mundo espiritual. Terceiro, e esse é o mais perigoso, inversão de polaridade etérica. Steiner observou que em relacionamentos incompatíveis, uma das pessoas passa a funcionar como se fosse um vórtex de energia negativa. Tudo que você cria, tudo que você produz, tudo que você manifesta é puxado para dentro desse vazio. E você sente isso no corpo físico, porque o campo energético é a ponte entre o espiritual e o material. Mas calma, porque o que Steiner revelou depois disso muda tudo o que você acha que sabe sobre relacionamentos. Ele disse que a pessoa não está fazendo isso de propósito. Ela não acordou pensando: hoje vou drenar a alma do meu parceiro. Não. A drenagem energética é inconsciente na maioria dos casos. A pessoa nem sabe que está funcionando como um portal de drenagem. Então, quem é o culpado? Steiner apontava para 2 forças cósmicas que adoram usar relacionamentos incompatíveis como ferramentas de destruição espiritual: o tentador e o obscurecedor. O tentador quer te manter preso em ilusões românticas. Ele sussurra: mas você ama essa pessoa, você não pode viver sem ela. E se você nunca encontrar alguém de novo?
Ele usa o medo da solidão como corrente. Ahriman, por outro lado, quer te manter preso na matéria. Ele cochicha. Vocês têm contas juntas, vocês têm filhos, vocês têm uma casa. Como você vai se separar agora? Ele usa o medo da perda material como uma prisão. E enquanto você está dividido entre essas duas forças, sua essência está sangrando energia. Seu propósito de vida está em pausa. Suas coincidências significativas param. Porque o universo não consegue te guiar quando você está preso numa frequência errada. Agora vem a parte que você precisa gravar na alma. Rudolf Steiner identificou 7 sinais, físicos e espirituais, que seu campo energético manifesta quando você está com a pessoa errada. E esses sinais não mentem, porque o campo energético não sabe fingir. Mas antes de revelar os sinais, você precisa entender algo que Steiner ensinava sobre a arquitetura invisível dos relacionamentos. Ele explicava que todo relacionamento humano cria o que ele chamava de campo morfogenético compartilhado. É como uma bolha energética, onde os dois campos energéticos se mesclam parcialmente. Em relacionamentos saudáveis, essa bolha funciona como um amplificador de energia. 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3. Existe uma terceira força que emerge da união. Mas em relacionamentos incompatíveis, essa bolha se torna uma câmara de extração. A energia não circula, ela drena. E o mais assustador, quanto mais tempo você passa nessa configuração energética, mais difícil fica sair. Porque cordões energéticos se fortalecem com o tempo. É como se você estivesse sendo costurado energeticamente a alguém que está te drenando. Steiner observou casos de pessoas que ficaram 10, 15, 20 anos em relacionamentos incompatíveis. Quando finalmente conseguiam sair, levavam anos para recuperar a vitalidade energética. Algumas nunca recuperavam completamente, porque perfurações muito antigas no campo energético deixam cicatrizes permanentes. Por isso, o que você vai descobrir agora não é só informação, é intervenção espiritual de emergência. Porque cada dia que você passa ignorando esses sinais é um dia a mais de dano no seu campo energético. Agora sim, vamos aos 7 sinais. Sinal número 1, exaustão sem causa física. Você dorme 8 horas e acorda destruído. Você não tem nenhuma doença diagnosticável, mas vive cansado. Steiner explicava, é porque seu campo energético está trabalhando em dobro, tentando selar as perfurações que essa pessoa causa, só por estar na sua órbita energética. Teste simples, quando essa pessoa viaja, você acorda renovado? Se sim, não é coincidência. É seu campo energético se recuperando da drenagem. Steiner documentou um caso específico de uma mulher que veio consultá-lo dizendo que estava sempre doente. Médicos não encontravam nada. Ela gastou fortunas em tratamentos. Nada funcionava. Steiner fez uma única pergunta. Como você se sente quando seu marido não está em casa? Ela ficou em silêncio e depois admitiu. Eu me sinto viva. Eu me sinto eu mesma. Ele explicou para ela. Não é doença física. É seu campo energético sendo drenado por incompatibilidade kármica. Dentro de 6 meses, ela havia terminado o casamento. Dentro de 1 ano, todos os sintomas físicos desapareceram. Ela nunca mais ficou doente daquela forma. Porque a exaustão energética eventualmente se manifesta no corpo físico. Começam as doenças crônicas. A imunidade cai. Você vive gripado. Você desenvolve problemas digestivos. Seu corpo está gritando, sai dessa configuração energética.
Sinal número 2, bloqueio criativo e mental. Você tinha projetos, você tinha ideias, você tinha clareza, mas desde que está com essa pessoa, sua mente ficou nebulosa, suas ideias não saem do papel, sua criatividade secou. Steiner dizia: criatividade é a energia vital fluindo livremente do eu superior para o corpo astral e depois para o físico. Quando há drenagem energética, essa energia é interceptada no meio do caminho. Ela não chega até você. Está sendo sugada antes de se manifestar. Ele observava artistas, escritores, empreendedores que entravam em relacionamentos incompatíveis. E era sempre o mesmo padrão. Nos primeiros meses, ainda há resíduo de energia criativa. Mas dentro de 6 meses a 1 ano, a criatividade murcha completamente. A pessoa para de criar, para de ter ideias, para de sonhar. E o pior, ela começa a achar que o problema é com ela, que ela perdeu o talento, que ela não presta. Mas não é isso. É que toda a energia que deveria ir para a criação está sendo desviada para sustentar um campo energético incompatível. Steiner contava sobre um poeta que veio vê-lo desesperado. Há 2 anos ele não conseguia escrever uma linha, estava bloqueado, achava que havia perdido o dom. Steiner perguntou sobre seu casamento. O homem começou a desviar, mas eventualmente admitiu: não está bem. Steiner foi direto. Você tem que escolher o casamento ou a poesia, porque sua energia vital não é infinita. Ela está toda indo para tentar sustentar um relacionamento que o universo não planejou. O homem escolheu a poesia, se separou, em 3 meses. Estava escrevendo novamente. Em 6 meses, havia completado um livro inteiro. A energia criativa havia retornado como uma torneira que foi reaberta. E agora vem o sinal que a maioria ignora até ser tarde demais. Sinal número 3. Suas coincidências significativas pararam. Você costumava ver números repetidos. Você costumava encontrar as pessoas certas na hora certa. Você costumava sentir que o universo estava conspirando a seu favor. Mas isso parou completamente. Por quê? Steiner explicava com uma precisão assustadora. Coincidências significativas são mensagens do seu anjo guardião tentando te guiar no propósito de vida. Mas quando você está energeticamente preso a alguém incompatível, você cria uma interferência no campo morfogenético. É como estática num rádio. O anjo continua transmitindo. Você só não consegue mais captar o sinal. E isso tem consequências devastadoras, porque sem coincidências significativas, você perde o fio condutor da sua dívida espiritual. Você para de encontrar as pessoas que deveria encontrar. As oportunidades que deveriam aparecer não aparecem. Os livros que deveriam cair nas suas mãos não caem. Você fica preso num loop de repetição, onde nada de significativo acontece. Steiner alertava: uma essência pode passar décadas nesse estado. Ela encarna com uma missão específica, mas porque escolheu o relacionamento errado, ela nunca consegue cumprir o que veio fazer. E quando desencarna, ela olha para trás e percebe: desperdicei uma encarnação inteira. E aí precisa reencarnar de novo para tentar completar a mesma missão. Sinal número 4. Sensação física de aperto no peito. Não é ansiedade clínica. Não é ataque de pânico. É uma pressão no centro do peito, especialmente quando essa pessoa está perto ou quando você pensa nela. Steiner mapeava isso com precisão. É o chakra cardíaco, que ele chamava de centro do corpo astral. Tentando expulsar cordões energéticos invasivos, seu corpo sabe que algo está errado. Ele está literalmente tentando te desconectar dessa pessoa energeticamente,
e você sente isso como um aperto físico, um nó no peito. Muitas pessoas vão ao médico com essa queixa, fazem eletrocardiograma, fazem exames, tudo normal. E o médico diz, é ansiedade, tome esse remédio. Mas não é ansiedade, é rejeição do seu campo energético. É sua essência dizendo, essa pessoa não deveria estar tão perto de mim energeticamente. Rudolf Steiner ensinava um teste simples. Da próxima vez que sentir o aperto no peito, respire fundo 3 vezes e visualize uma luz dourada, criando uma barreira entre você e a pessoa. Se o aperto aliviar imediatamente, você tem sua resposta. Não é problema físico, é invasão energética. Sinal número 5. Isolamento progressivo. Você costumava ter amigos. Você costumava ter hobbies. Você costumava ser você, mas aos poucos você foi se isolando. E o pior, você acha que isso é normal. Você acha que é evolução, que agora vocês dois é que importam. Tipo, agora somos um só. Mas Rudolf Steiner alertava, isolamento forçado é técnica clássica de drenagem energética inconsciente. A pessoa precisa te isolar para ter acesso total à sua energia vital. Se você ainda estivesse conectado com outras pessoas, com suas paixões, com sua essência, a drenagem seria menos eficaz. Então, inconscientemente, ela cria situações para te afastar de tudo que te alimenta espiritualmente. E ela faz isso de formas sutis, reclama dos seus amigos, cria dramas quando você quer sair sozinho, faz você se sentir culpado por ter interesses próprios. E aos poucos, você vai desistindo, vai cancelando encontros, vai abandonando hobbies, até que sua vida se resume a essa pessoa. Rudolf Steiner observava que quando uma pessoa está completamente isolada, a drenagem se intensifica exponencialmente, porque não há mais nenhuma fonte alternativa de energia. Você se torna dependente energético daquele relacionamento, mesmo que ele esteja te matando espiritualmente. E a parte mais cruel, você começa a ter medo de sair, porque você não sabe mais quem você é sem essa pessoa. Sua identidade foi tão absorvida que você perdeu o senso do seu eu superior. Você se tornou um satélite orbitando a energia dela, em vez de ser o sol da sua própria vida. Sinal número 6. Você se sente culpado por querer sair. Toda vez que você pensa em terminar, vem uma culpa esmagadora. Você pensa, mas ela precisa de mim, mas eu prometi. Mas e se eu estiver sendo egoísta? Rudolf Steiner dizia, culpa desproporcional é larva astral implantada através de cordões de dependência. Não é sua culpa, é programação energética. A pessoa, inconscientemente, plantou esses pensamentos no seu campo energético como mecanismo de sobrevivência dela. Ela sente que se você sair, ela vai entrar em colapso. Então, ela te prende com culpa. E o mais perigoso disso é que culpa energética é diferente de culpa emocional. Culpa emocional você consegue questionar racionalmente. Culpa energética está programada num nível mais profundo. Ela parece vir da sua própria essência. Você acha que é sua voz interior? Mas não é. É impressão astral externa. Rudolf Steiner ensinava como diferenciar. Pensamentos que vêm do seu eu superior são claros, calmos e libertadores, mesmo quando são desafiadores. Pensamentos que vêm de larvas astrais são confusos, angustiantes e aprisionadores. Se pensar em terminar te traz clareza misturada com medo natural, é seu eu superior. Se te traz confusão total e culpa paralisante, é programação energética externa. E agora, o sinal mais brutal que Rudolf Steiner identificou. Sinal número 7, regressão espiritual.
Você estava evoluindo, você estava meditando, você estava conectado com sua espiritualidade. Mas desde que está com essa pessoa, tudo isso virou obrigação chata. Você não sente mais vontade, você não sente mais conexão. Por quê? Porque evolução espiritual exige energia livre. E quando toda a sua energia está sendo drenada por um relacionamento incompatível, não sobra nada para a evolução da essência. Rudolf Steiner era direto. Você pode ter o relacionamento, ou pode ter a evolução. Com a pessoa errada, você não pode ter os dois. E aqui está a verdade que dói. Muitas pessoas escolhem o relacionamento, escolhem a ilusão de segurança, escolhem o medo da solidão e passam a encarnação inteira estagnadas espiritualmente. Rudolf Steiner descrevia isso como tragédia kármica, porque a essência vem para a Terra com um plano específico de evolução. Ela escolhe as lições que vai aprender, ela escolhe as experiências que vai ter, ela escolhe a contribuição que vai dar ao mundo. Mas quando ela fica presa num relacionamento incompatível, é como se alguém tivesse pausado o filme da sua vida. Os anos passam, você envelhece, mas espiritualmente, você está congelado no tempo. E quando essa encarnação termina e você revisa sua vida no mundo espiritual, a dor é imensa, porque você percebe, eu sabia, meu campo energético estava me avisando, meu anjo guardião estava tentando me guiar. As coincidências significativas pararam para me mostrar que eu estava fora do caminho, mas eu ignorei todos os sinais por medo. Rudolf Steiner descrevia essas revisões pós-morte com detalhes precisos. Você vê não apenas o que você viveu, mas também o que você deixou de viver. Você vê as oportunidades que passaram, as pessoas que você deveria ter encontrado, os projetos que você deveria ter criado, a contribuição que você deveria ter dado ao mundo. E você vê tudo isso como potencial não realizado, como sementes que nunca foram plantadas. E a dor não é punição, é simplesmente reconhecimento da verdade. E então você prepara sua próxima encarnação com mais sabedoria. Você escolhe situações que vão te forçar a desenvolver coragem, porque foi a falta de coragem que te manteve preso nesta vida. Mas Rudolf Steiner não era cruel. Ele não revelava essas verdades para te destruir. Ele revelava para te libertar, porque a partir do momento que você reconhece os sinais, você tem uma escolha que vai definir não só essa encarnação, mas o karma das próximas. Rudolf Steiner ensinava: solidão consciente é 1000 vezes mais poderosa espiritualmente do que companhia incompatível. Quando você está sozinho por escolha espiritual, você não está sozinho. Você está em comunhão direta com seu eu superior. Você está alinhado com seu propósito de vida. Você está livre para as coincidências significativas voltarem. E a pessoa certa, ela vai aparecer, mas só quando você estiver vibrando na frequência verdadeira. Enquanto você estiver preso numa frequência falsa, a pessoa certa nem consegue te encontrar energeticamente. É como se você estivesse invisível no mundo espiritual. Você acabou de descobrir os 7 sinais de incompatibilidade kármica que Rudolf Steiner identificou através da ciência espiritual. Essas não são teorias de autoajuda. É conhecimento antroposófico testado por mais de um século que pode te libertar de anos de drenagem energética. Esse tipo de verdade foi censurada pela Igreja porque ela te torna soberano espiritualmente. Quando você entende como funciona o campo energético em relacionamentos, você não precisa de padre, de guru, de terapeuta. Você se torna sua própria autoridade espiritual. Poucos canais revelam Rudolf Steiner sem os tais filtros românticos,
Porque é desconfortável. É muito mais fácil vender a ilusão de que todo relacionamento pode dar certo com um pouco mais de esforço. Mas Steiner não estava interessado em te confortar. Ele estava interessado em te despertar. O valeu demais aqui embaixo não é só um apoio financeiro, é você dizendo: eu escolho a verdade brutal em vez de uma ilusão confortável. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando a sobrevivência de um conteúdo que te torna livre, não dependente. Você não é só um espectador. Você é alguém que reconhece que sua evolução espiritual vale muito mais que uma segurança emocional falsa. Faça parte de quem entende que a solidão consciente é poder, não punição. Então, o que você faz agora que reconheceu os sinais? Rudolf Steiner oferecia um método antroposófico de 3 passos para se libertar de relacionamentos incompatíveis, sem criar dívidas espirituais negativas adicionais. Passo 1. Ritual do corte de cordões energéticos. Toda noite, antes de dormir, por 7 noites consecutivas, deite-se em silêncio, respire fundo 3 vezes. Visualize você e a pessoa conectados por cordões de luz no mundo espiritual. Alguns cordões são dourados e saudáveis, outros são cinzas e pesados. Agora, visualize uma tesoura de luz dourada, que é a manifestação do seu eu superior, cortando os cordões cinza, um por um, não com raiva, não com ódio, com compaixão. Você está libertando as 2 essências. Diga mentalmente: eu te liberto e me liberto, que cada essência siga seu caminho de dívidas espirituais verdadeiro. Depois, visualize uma luz dourada selando seu campo energético, fechando todas as perfurações. Steiner explicava que esse ritual funciona porque você está trabalhando diretamente no mundo espiritual, onde os cordões realmente existem. Não é uma visualização simbólica, é uma cirurgia etérica real. E quando você faz isso por 7 noites consecutivas, você dissolve até 70% dos cordões de drenagem. Mas atenção, nos primeiros dias após começar o ritual, a pessoa pode ter reações estranhas. Ela pode te ligar mais, pode aparecer inesperadamente, pode criar drama. Por quê? Porque inconscientemente ela está sentindo que está perdendo acesso à sua energia. É o reflexo de sobrevivência dela, tentando restabelecer a conexão. Não ceda. Continue o ritual. Passo 2. Observação consciente sem reação. Nos próximos dias, a pessoa vai sentir inconscientemente que está perdendo acesso à sua energia. Ela vai intensificar as tentativas de reconexão. Pode ser através de drama, pode ser através de afeto repentino, pode ser através de culpa. Steiner ensinava: observe, sem reagir. Você é testemunha, não participante. Você já cortou no mundo espiritual. Agora é só deixar o plano físico alcançar a decisão. Essa prática de observação consciente é fundamental, porque a pessoa vai tentar de tudo para restabelecer os cordões. E se você reagir emocionalmente, seja com raiva ou com pena, você está reabrindo as portas etéricas. A raiva cria cordões vermelhos de conflito. A pena cria cordões cinza de dependência. Ambos são formas de manter a conexão. A única forma de realmente se libertar é através da neutralidade compassiva. Você vê a pessoa como uma essência em evolução, assim como você. Mas você reconhece que os propósitos de vida de vocês não se alinham nesta encarnação. E está tudo bem. Não há vilões. Há apenas essências aprendendo. Passo 3. Solidão sagrada. Quando você finalmente sair. E você vai sair se estiver honrando sua essência. Não preencha o vazio imediatamente. Steiner alertava: o maior erro é pular de um relacionamento para outro, sem limpar o campo energético.
Dê a si mesmo no mínimo 40 dias de solidão consciente. Não é isolamento depressivo, é um retiro espiritual. É você se reconectando com sua frequência verdadeira, meditando, observando seus pensamentos, praticando a gratidão, ouvindo os sussurros do eu superior, que estavam abafados pelo ruído do relacionamento errado. Por que 40 dias especificamente? Steiner explicava que o campo energético leva aproximadamente 40 dias para se regenerar completamente após um corte de cordões profundos. É um ciclo natural de limpeza. Nos primeiros 10 dias, você está removendo os resíduos etéricos da pessoa. Nos próximos 10 dias, você está selando as perfurações. Nos próximos 10 dias, você está reconstruindo sua vitalidade. Nos últimos 10 dias, você está ancorando sua nova frequência. Durante esses 40 dias, pratique 3 exercícios diários. Pela manhã, o exercício de observação do pensamento. Durante o dia, pratique a gratidão consciente por tudo que você tem, incluindo pela liberdade que agora possui. À noite, faça a revisão do dia de trás para frente, corrigindo no mundo espiritual qualquer momento em que você sentiu saudade ou culpa. E no 41º dia, você vai acordar diferente, mais leve, mais claro, mais você. As coincidências significativas vão voltar, a criatividade vai explodir, o anjo guardião vai conseguir te guiar de novo. E quando a pessoa certa aparecer, e ela vai aparecer, você vai sentir o oposto de tudo que sentiu com a pessoa errada. Não vai ter exaustão, não vai ter bloqueio, não vai ter culpa, vai ter fluxo, vai ter expansão, vai ter liberdade dentro da conexão. Como você vai reconhecer quando for a pessoa certa? Steiner identificava 7 sinais de compatibilidade, de conexão de almas predestinada, que são o espelho perfeito dos 7 sinais de incompatibilidade. Primeiro, você vai acordar com mais energia depois de passar tempo com essa pessoa. Seu campo energético vai se amplificar, não se drenar. Segundo, sua criatividade vai explodir. As ideias vão fluir, os projetos vão se materializar, porque a energia dela não está interceptando a sua, está amplificando. Terceiro, as coincidências significativas vão aumentar exponencialmente. O universo vai conspirar para juntar vocês. Portas vão se abrir, oportunidades vão aparecer. Você vai sentir que está no caminho certo. Quarto, você vai sentir expansão no peito quando pensa nela. Não aperto, expansão, como se seu coração estivesse se abrindo para algo maior que você. Quinto, você vai se tornar mais conectado com o mundo, não mais isolado. Ela vai te encorajar a ter seus amigos, seus hobbies, sua vida, porque o amor verdadeiro não possui. Liberta. Sexto, você vai se sentir livre para sair a qualquer momento. Paradoxalmente, essa liberdade vai fazer você querer ficar, porque você não está preso por cordões de dependência. Você está escolhendo ativamente, todos os dias. Sétimo, sua evolução espiritual vai acelerar. Você vai meditar mais profundamente, vai ter insights mais claros, vai sentir mais conexão com seu eu superior, porque ela não está bloqueando seu propósito de vida. Ela está sendo parte dele, porque Steiner ensinava: um relacionamento verdadeiro não te prende, te liberta para ser quem você veio ser nessa encarnação. Agora, seja sincero com você mesmo. Quantos desses 7 sinais você está sentindo agora? Escreva o número nos comentários. Se forem 5 ou mais. Sua essência está gritando, implorando por liberdade. Vamos construir uma comunidade de almas que escolheram a verdade em vez de um conforto ilusório. E se você já se libertou de uma relação assim,
Compartilhe conosco qual foi o sinal, aquele sinal que finalmente te fez despertar. Sua experiência pode ser o impulso, o incentivo que alguém aqui está precisando para se libertar.